Olá a todos, me chamo João Terêncio e hoje vou apresentar para vocês a minha implementação do problema do produtor consumidor usando threads e semáforos em Python. Explicando aqui o início do código, primeiro eu defini um buffer com tamanho 5 e criei as variáveis compartilhadas, que são o buffer, o contador de item e os semáforos. Os três principais semáforos que a solução utiliza é o mutex, que é esse primeiro. Ele é inicializado com 1 e ele basicamente garante a exclusão mútua no acesso ao buffer. Nós temos também o semáforo empty, que ele é inicializado com o tamanho do buffer e ele conta quantas posições vazias existem no buffer. E a gente também tem o semáforo full, que ele é inicializado com 0 e ele conta a quantidade de posições ocupadas existentes no buffer. Além disso, eu criei dois semáforos auxiliares, chamados de libera produto e libera consumidor. Esses semáforos eles não fazem parte da solução clássica do problema, mas aqui nesse meu caso eles servem para eu conseguir controlar manualmente quando o produtor ou consumidor podem agir durante aqui a execução do código. Aqui embaixo a gente tem algumas funções auxiliares que eu criei. A função novo item ela serve basicamente para gerar nomes dos itens que o produtor vai fazer, então vai ser item 1, item 2 e assim por diante. Já a função mostra estado, ela imprime o buffer, os contadores de empty full e o estado atual do produtor e do consumidor. Indo aqui agora para o coração do código, nós temos o produtor. Ele inicialmente espera ser liberado pelo usuário. Então, assim que ele é liberado, ele cria um item. Em seguida, ele faz um wait no empty, ou seja, ele verifica se tem um espaço disponível no buffer. Se o buffer estiver cheio, esse produtor ele vai ficar bloqueado nessa operação de wait empty. Mas, se houver espaço, ele vai fazer um wait no mutex. Ele vai entrar na região crítica, que basicamente é o ato de colocar o item no buffer. E em seguida ele faz um signal para o mutex para liberar ele e faz um signal para o full. Já no nosso consumidor, a lógica é o inverso. Ele espera ser liberado pelo usuário. Em seguida, ele faz um wait no full, ou seja, ele verifica se existe algum item disponível no buffer. Se o buffer estiver vazio, ele fica bloqueado nessa operação, mas caso exista algum item, ele vai fazer um wait no mutex. Em seguida, ele entra na região crítica, remove um item do buffer e depois ele faz um signal para o mutex e para o empty. Por fim, ele consome o item da região crítica. E aqui no final a gente tem o main do código. Eu inicio duas threads e depois eu crio um menu simples para o usuário poder escolher entre liberar um produtor ou liberar um consumidor. Bem, agora a gente vai entrar aqui na parte da demonstração do código. Eu vou mostrar aqui o funcionamento. Bem, carregou aqui o terminal. Primeiro, o programa ele começa com um buffer vazio. E o valor do empty é 5, falando que tem 5 posições vazias no buffer. O do full é 0, porque a gente não tem nenhum item ocupando espaço no buffer. E a soma do empty mais full é 5, que é a mesma coisa que o tamanho do buffer. Então a gente pode definir o empty mais full igual a n, sendo n o tamanho do buffer. Explicada essa parte aqui dessa parte inicial, eu vou liberar um produtor para assim o buffer passar a ter um item. Então automaticamente o empty vai diminuir para 4 e o full aumenta para 1. Então aqui vou liberar. Opa. Agora foi, eu acho. Liberei aqui um produtor. Bem, o produtor ele cria um item, chama o wait do empty. Como existe espaço disponível, ele continua. Depois ele chama o wait mutex, entra na região crítica, adiciona o item ao buffer, libera o mutex com signal e faz a mesma coisa com o full. Depois disso, como eu já expliquei, o buffer ele passa a ter um item, o empty com 4 e o full com 5. Agora eu vou digitar C para liberar um consumidor.
Automaticamente, quando eu faço isso, o consumidor ele chama waitful. Como existe um item disponível, ele continua. Depois disso, ele vai chamar o waitMuTech, entra na região crítica, remove o item do buffer. Depois, ele libera o muTech, faz um signal no empty para indicar que surgiu uma nova posição vazia. Então, fazendo isso, basicamente, o sistema voltou para o estado inicial. Porém, o que acontece se a gente liberar um consumidor tendo o item vazio na lista? Automaticamente, quando a gente faz isso, o nosso consumidor ele é liberado, ele chama o waitful, porém, como não temos um item na lista, ele automaticamente fica travado no waitful. E ele só irá ser liberado do waitful quando alguém realizar o signal do full. E quem é responsável por fazer o signal do full, se a gente subir aqui em cima, é o produtor. Então, automaticamente aqui, se eu liberar um produtor, a gente vai ver que o produtor ele criou um item, fez toda a operação dele e automaticamente depois que ele fez esse signal do full, o consumidor que estava travado anteriormente foi desbloqueado e fez toda a operação que ele faz de chama o waitMuTech, consumidor, removeu o item e automaticamente nosso buffer ficou vazio. Bem, esse basicamente foi a demonstração do nosso código e agora eu vou entrar para a parte de resposta das perguntas. Bem, agora respondendo as perguntas solicitadas, a primeira dela é por que precisamos do muTech, mas basicamente a gente precisa dele para proteger o acesso ao buffer compartilhado. Sem ele, tanto o produtor quanto o consumidor poderem acessar o buffer ao mesmo tempo, causando assim uma condição de corrida e inconsistência dos dados. A segunda pergunta é aonde as regiões críticas ocorrem. As regiões críticas elas são os trechos em que o buffer é acessado diretamente. No produtor, a região crítica é quando ele executa o buffer.append item, que ele adiciona o item ao buffer. Já no consumidor, a região crítica é quando ele executa o buffer pop na posição 0, que é a retirada do item do buffer. Esses trechos eles ficam exclusivamente, basicamente entre o waitMuTech e o signalMuTech. A terceira pergunta é: podemos ter mais n threads bloqueadas em waitEmpty? E a resposta é sim. O valor de n ele limita o tamanho do buffer e não a quantidade de threads que podem estar esperando. Se existirem várias threads produtoras e o buffer estiver cheio, mais de n threads podem ficar bloqueadas em waitEmpty. A quarta pergunta é quanto vale o empty mais full? Eu já expliquei isso no vídeo, mas o valor de empty mais full é sempre igual a n, onde o n é o tamanho total do buffer. Podemos trocar a ordem das chamadas de waitMuTech e de empty barra full? E não. A ordem correta é primeiro testar a condição de disponibilidade com waitEmpty ou waitFull e só depois entrar na região crítica com waitMuTech. Se essa ordem for invertida, a gente pode ocorrer deadlock, por exemplo, onde o produtor ele poderia pegar o muTech e depois bloquear em waitEmpty. Isso impediria que o consumidor de entrar no buffer para liberar o espaço. A nossa sexta pergunta é o que é o interlock ou padrão de chamadas cruzadas wait signal em empty barra full, em empty full. E basicamente o interlock é o acoplamento entre o produtor e o consumidor por meio de semáforos empty ou full. O produtor ele espera em empty e depois sinaliza o full. Já o consumidor ele espera em full e depois sinaliza em empty. Esse padrão cruzado faz com que a produção e o consumo fiquem sincronizadas corretamente. E ele é frequentemente utilizado? Sim. Esse padrão é muito utilizado em sistemas concorrentes, principalmente em filas, buffer, sistemas operacionais e computação entre threads. Bem, esse foi meu vídeo. Muito obrigado por ter esperado até aqui e tchau, tchau.